Canal Rastros do Medo. História: A Faxineira Louca do Edifício Copan. Boa noite, amantes do inexplicável e do pavor. Sejam bem-vindos a mais uma jornada sombria aqui no Rastros do Medo. Hoje vamos desvendar uma história que sussurram pelos corredores sombrios dos edifícios mais antigos de São Paulo. Uma lenda urbana que ganhou vida própria, alimentada pelo medo e pela insanidade. Preparem-se, porque a história de hoje é sobre algo que se esconde à vista de todos, em um dos ícones da nossa metrópole. A faxineira louca do edifício Copan. O edifício Copan. Um gigante de concreto e vidro que se ergue imponente no coração da cidade. Suas curvas sinuosas, sua arquitetura grandiosa, escondem mais do que apartamentos e escritórios. Escondem segredos, sussurros e, para alguns, uma presença gélida que se recusa a abandonar seus domínios. Dizem que o medo não mora em lugares escuros e abandonados. Ele se aninha onde a vida pulsa, onde a normalidade nos faz baixar a guarda. E é exatamente nesse lugar que a nossa história começa. Capítulo 1. O turno da madrugada e o edifício silencioso. Era uma noite de terça-feira chuvosa em São Paulo. O asfalto molhado refletia os letreiros neon das ruas próximas. E o trânsito, que normalmente estrangula a cidade, dava uma trégua, transformando as avenidas em rios escuros de asfalto. Lá dentro do Copan, a vida seguia um ritmo diferente. A maioria dos moradores já dormia, embalada pelo silêncio pesado que descia sobre os andares mais altos. No 25º andar, um dos escritórios de advocacia mais renomados da cidade, Vieira e Mendes Advocacia, ainda tinha uma luz acesa. Não era um advogado trabalhando até tarde ou um estagiário virando à noite. Era Silvia. Silvia era a faxineira noturna. Uma mulher de seus 40 e poucos anos, com cabelos curtos e grisalhos, e um olhar que já havia visto demais. Ela trabalhava no Copan há quase uma década. Conhecia cada metro quadrado daquele edifício como a palma da sua mão. Cada rangido, cada sombra, cada eco. E ela gostava do turno da madrugada, a solidão, o silêncio que permitia que seus próprios pensamentos se manifestassem. Naquela noite, Silvia estava limpando o escritório do Dr. Mendes. O cheiro de produtos de limpeza se misturava ao aroma sutil de café velho e papel. O único som era o arrastar da vassoura e o suave atrito do pano úmido sobre as mesas de mogno. Ela estava em sua rotina, sua mente divagando entre as contas a pagar e a escola dos filhos. De repente, um som. Um arrastar metálico, como se algo pesado estivesse sendo empurrado. Vinha do corredor. Silvia parou, olhou para a porta entreaberta do escritório. Ninguém mais deveria estar ali. Todos os outros escritórios estavam vazios, as luzes apagadas. Ela pensou que talvez fosse o segurança, o Sr. Joaquim, fazendo sua ronda. Mas o som parecia diferente, mais irregular. E o Sr. Joaquim sempre apitava uma melodia desafinada quando estava por perto. Esse som era seco, perturbador. Silvia ignorou. Deve ser o vento, pensou. O Copan tinha seus próprios ruídos, suas próprias vozes nas noites de tempestade. Mas o som não parou. Pelo contrário, parecia se aproximar do escritório. O coração de Silvia começou a bater mais rápido. Uma pontada de apreensão, algo que ela raramente sentia naquele lugar. Ela estava acostumada com a imponência silenciosa do Copan, não com suas manifestações auditivas. Capítulo 2. A silhueta no corredor. Com a vassoura em uma das mãos, um objeto que, de repente, parecia menos um instrumento de limpeza e mais uma arma improvisada, Silvia se aproximou da porta. Esticou o pescoço, espiando pelo vão. O corredor estava mal iluminado.
As luzes de emergência lançavam um brilho fraco e fantasmagórico sobre as paredes. O som continuava. Vinha do final do corredor, perto da porta de serviço, que dava acesso à escada de incêndio. Sylvia hesitou. Parte dela queria correr, se esconder, mas a curiosidade e uma estranha sensação de responsabilidade a puxaram para frente. Ela abriu a porta um pouco mais e escorregou para o corredor. O ar no corredor parecia mais frio. Um ar pesado, carregado de uma melancolia que parecia penetrar os ossos. Foi então que ela a viu, no final do corredor, uma silhueta. Uma mulher, curvada sobre algo no chão. O som de arrastar havia cessado, mas agora havia um choro, um lamento, baixo, quase inaudível, que parecia sair de um poço de dor. Sylvia sentiu o ar prender em seus pulmões. Quem era aquela mulher? E o que ela estava fazendo ali, naquela hora, na escuridão? Com a adrenalina correndo em suas veias, Sylvia apertou a vassoura. "Senhora?" chamou, a voz saindo mais trêmula do que esperava. A mulher no final do corredor levantou a cabeça lentamente. A luz fraca revelou seus cabelos emaranhados, caindo sobre um rosto pálido e sujo. Seus olhos eram como buracos negros, sem vida, fixos em Sylvia. E em suas mãos, ela segurava algo. Um objeto contorcido e irreconhecível. Sylvia sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Aqueles olhos não eram os de uma pessoa normal. E o que quer que ela segurasse não parecia humano. A mulher abriu a boca. Nenhum som saiu, mas um sorriso doentio se espalhou por seus lábios rachados, revelando dentes podres e amarelados. E então, o pior. Sylvia percebeu o que estava nas mãos da mulher. Um boneco, mas não um boneco de criança. Era um boneco feito de retalhos, de tecidos velhos, de cabelos secos, de olhos costurados com botões, e o que parecia ser sangue seco e crostas em suas roupas esfarrapadas. O sorriso da mulher aumentou e ela levantou o boneco. Seus movimentos eram bruscos, descoordenados. Parecia um autômato enferrujado. Sylvia deu um passo para trás, sentindo o terror genuíno invadir cada célula de seu corpo. Aquela não era uma pessoa comum. Aquela era a loucura em pessoa. Capítulo 3. Os sussurros da lenda. Sylvia conhecia as histórias, as lendas urbanas sobre o Copan. A mais persistente era a da faxineira louca, uma mulher que, diziam, havia enlouquecido dentro do edifício após uma tragédia pessoal. Alguns falavam de um filho perdido, outros de uma vida desfeita pela solidão e pelo esquecimento. A lenda dizia que ela vagava pelos corredores, assombrando os que ousavam permanecer no edifício nas horas mais sombrias da noite. Sylvia sempre descartou isso como bobagem, histórias para assustar os novatos. Mas ali, diante dela, a lenda parecia se materializar. A mulher com o boneco começou a se mover na direção de Sylvia, lenta, mas implacavelmente. Seus passos eram desiguais, arrastados. Ela não parecia andar, mas deslizar, como uma sombra que se soltou da escuridão. O cheiro. Sylvia sentiu um cheiro doce e nauseabundo, como de algo em decomposição, misturado com odores de produtos de limpeza vencidos. Era o cheiro dela. O cheiro da insanidade. Sylvia não pensou duas vezes. Deu meia volta e correu. Correu sem olhar para trás, o coração martelando contra as costelas. Correu de volta para o escritório, batendo a porta e trancando-a com o ferrolho. Ela encostou a testa na madeira fria da porta, a respiração presa na garganta. As batidas começaram. Suaves no início, como unhas raspando a madeira. Depois, mais fortes, como punhos, ou algo pior. Sylvia escorregou até o chão, encolhendo-se em um canto do escritório. Olhava para a porta, tremendo. Aquelas batidas não eram de uma pessoa pedindo ajuda. Eram de algo querendo entrar, querendo pegar. Os sussurros começaram de novo, agora
parecendo vir de trás da porta. Não eram palavras discerníveis, apenas um murmúrio constante, um lamento que parecia ecoar nas profundezas do inferno. E entre os sussurros, Silvia ouvia algo mais, um ranger metálico, como o som de uma vassoura arrastando pelo chão. Mas não era a sua. Capítulo 4. A visita inesperada. Silvia ficou ali encolhida por o que pareceram horas. As batidas diminuíram, os sussurros cessaram. O silêncio voltou, mas não era o silêncio reconfortante do turno da madrugada. Era um silêncio opressor, cheio de tensão, como a calmaria antes de uma tempestade. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. O sol logo nasceria, mas a ideia de sair daquele lugar seguro, daquele pequeno refúgio, a aterrorizava. Com as mãos ainda tremendo, Silvia pegou o celular. Tentou ligar para o Sr. Joaquim, o segurança. Ninguém atendeu. Ligou para a portaria. O telefone apenas chamava sem resposta. Um nó apertou em seu estômago. Onde estava todo mundo? Decidida a não ficar ali, Silvia se levantou. Lentamente, ela se aproximou da porta. Esticou a mão para o ferrolho, mas hesitou. E se ela ainda estivesse lá fora? E se ela estivesse esperando? A ansiedade a sufocava. Silvia sabia que precisava verificar. Com um suspiro trêmulo, ela destrancou o ferrolho e abriu a porta apenas uma fresta. O corredor estava vazio. A escuridão ainda reinava, mas o ar parecia menos pesado. O cheiro nauseabundo havia desaparecido. Respirando fundo, Silvia saiu do escritório. O silêncio do Copan parecia zombar dela. Não há nada aqui, Silvia, parecia dizer. Você está louca. Ela caminhou devagar pelo corredor, verificando cada canto, cada sombra. A porta de serviço no final do corredor, por onde a mulher havia aparecido, estava aberta. Um convite, ou uma armadilha. Silvia sentiu um calafrio na espinha. A escada de incêndio. Um lugar raramente usado, escuro e claustrofóbico. Mas a porta entreaberta era como um imã. Ela não conseguiu resistir. Aproximou-se lentamente da porta, empurrando-a um pouco mais. O ar lá dentro era gelado, úmido. E o cheiro doce e pútrido voltou, mais forte agora. E vindo de baixo, Silvia deu um passo para trás, sentindo o pânico tomar conta novamente. Foi então que ela ouviu o som de passos, pesados, arrancados, subindo as escadas. Eram os passos da mulher. Ela estava voltando. Silvia não pensou. Virou-se e correu. Correu sem direção, sem um plano. Correu pelos corredores do 15º andar, desesperada por encontrar um lugar seguro, um lugar para se esconder. Ela entrou no primeiro escritório que encontrou, o do Dr. Vieira. Trancou a porta. As batidas recomeçaram, agora vindas da porta de serviço, na escada de incêndio, cada vez mais fortes. E os sussurros. Agora, Silvia podia discernir algumas palavras, entrecortadas. Ele não está aqui, não está sozinho. O que isso significava? Quem não estava lá e sozinha? Silvia sentiu um arrepio ainda maior. A mulher estava falando com ela. Capítulo 5. O encontro na escuridão. As batidas pararam. O silêncio novamente. Silvia não se atreveu a respirar. Ela sabia que algo estava diferente. O silêncio não era um sinal de que ela havia ido embora. Era um sinal de que estava caçando. Então, um som. Um suave arrastar, como se algo estivesse sendo empurrado pelo corredor. Silvia olhou para a janela. A rua lá embaixo era um borrão de luzes e sombras. O sol ainda estava longe de nascer. A luz de emergência do corredor piscou, e na fração de segundo em que piscou, Silvia viu. Uma sombra se projetou no chão do escritório, vinda da porta. Uma sombra esguia e disforme. E o cheiro, agora forte e nauseabundo, parecia estar dentro do cômodo. Silvia virou-se lentamente, o coração batendo no ritmo de um tambor descontrolado.
No centro do escritório, na penumbra, ela viu a mulher, de pé, de costas para ela. A faxineira louca. Ela não havia entrado pela porta, não pela porta que Sílvia havia trancado. Ela estava ali. Como? Sílvia não sabia, mas o pânico a dominou por completo. A mulher estava de costas para Sílvia e estava curvada sobre a mesa principal do Dr. Vieira. Suas mãos sujas estavam sobre um dos objetos da mesa, o pequeno boneco, aquele feito de retalhos, sangue seco e botões. E então ela se virou. O sorriso doentio, os olhos vazios. E na mão, o boneco. Ela o ergueu. E Sílvia percebeu que o boneco não era mais o mesmo. Seus olhos de botão pareciam brilhar na penumbra. E o que parecia ser sangue seco no tecido parecia agora fresco. A mulher começou a falar. Sua voz era um sussurro rouco, mas perfeitamente audível agora. Ele nunca me deixou. Ele está em toda parte, em cada canto, em cada alma. Sons de um choro alto, quase um grito, que a faxineira louca solta, seguido por uma risada maníaca. Sílvia recuou, tropeçando em uma cadeira. A mulher deu um passo à frente e depois outro. Ela estendeu a mão livre e Sílvia sentiu um frio glacial em sua pele, mesmo à distância. Você pode senti-lo? Não pode? A voz da mulher era como o raspão de uma faca enferrujada. Ele quer companhia, ele quer brincar. A faxineira louca apontou o boneco para Sílvia e então, em um movimento rápido, jogou-o no chão. O boneco se desfez em pedaços, seus retalhos se espalhando pelo carpete. Mas à medida que se desfazia, Sílvia ouviu um choro de criança, um lamento agudo e desesperado, vindo do chão, vindo do ar, vindo de todas as partes. Sílvia gritou, um grito puro de terror. Ela se virou e correu para a porta, abrindo-a com um puxão desesperado. Correu pelo corredor sem olhar para trás. Correu para o elevador, apertando o botão do térreo repetidamente. As portas se abriram. Sílvia entrou e apertou o botão novamente. As portas se fecharam, e quando estavam quase fechadas, ela viu. A faxineira louca estava ali, parada no final do corredor, com o sorriso doentio, acenando para ela. E em sua mão, ela segurava o boneco, inteiro, olhando para Sílvia com seus olhos de botão que pareciam segui-la. Capítulo 6. O amanhecer e as sombras persistentes. O elevador desceu. Sílvia sentiu suor escorrer por seu rosto, o corpo tremendo incontrolavelmente. As portas se abriram no térreo. Ela saiu correndo, sem olhar para o porteiro sonolento que a olhava com estranheza. Ela correu para a rua, para o ar livre. A chuva havia parado e os primeiros raios de sol começavam a atingir o céu de um tom avermelhado. A cidade começava a acordar e o barulho dos carros parecia um abraço reconfortante. Sílvia parou no meio da calçada, ofegante. Olhou para cima, para o edifício Copan. Um gigante imponente, como sempre. Mas para Sílvia, ele agora era um monstro, um guardião de segredos e de uma loucura que nunca morre. Sílvia nunca mais voltou a trabalhar no Copan. Ela nunca mais pisou naquele edifício. Mas a imagem da faxineira louca, seus olhos vazios e o sorriso doentio nunca a abandonaram. Os sussurros daquela noite ainda ecoam em seus sonhos. O cheiro de decomposição misturado com produtos de limpeza, vez ou outra, ainda paira no ar ao seu redor. A história da faxineira louca do Copan continua sendo sussurrada nas ruas de São Paulo. Alguns dizem que ela ainda vaga pelos corredores do edifício, procurando por algo ou por alguém. Outros, que ela apenas quer uma nova vítima para suas brincadeiras perturbadoras. Mas uma coisa é certa: o edifício Copan
com toda a sua grandiosidade, guarda segredos que jamais serão revelados. E no meio do caos da maior metrópole do Brasil, as sombras se movem e as lendas ganham vida. O convite à escuridão. E você que nos acompanhou até aqui sentiu o arrepio, sentiu a tensão, o medo da insanidade. Essa é a história de A Faxineira Louca do Edifício Copan, uma das muitas lendas que habitam os rastros do medo. Se você chegou até aqui, é porque o terror te fascina tanto quanto a nós. Por isso, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias que vão te tirar o sono. Se inscreva no Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações no mundo do sobrenatural. E para não deixar você com o coração vazio de medo, tem um outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. É só clicar e se preparar para mais uma dose de pavor. Até a próxima. Continuação, segunda parte. Capítulo 7. O retorno inesperado. 2 anos se passaram desde a noite fatídica de Sílvia no Copan. Ela havia se mudado para uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, buscando a tranquilidade e a distância daquele pesadelo de concreto. Trabalhava em uma padaria, assando pães e bolos, e a rotina simples era um bálsamo para sua mente atormentada. Noites chuvosas ainda a faziam reviver o terror e o cheiro de produtos de limpeza, mesmo os mais inofensivos, provocava calafrios. Mas o destino, ou talvez a própria loucura do Copan, tinha outros planos. Uma ligação inesperada da irmã de Sílvia, que ainda morava em São Paulo, quebrou a frágil paz que ela havia construído. Sílvia, você não vai acreditar no que aconteceu. A voz de sua irmã era uma mistura de pânico e assombro. O senhor Joaquim, o segurança do Copan, ele desapareceu. O nome Copan fez o estômago de Sílvia se revirar. Desapareceu? Como assim? Ninguém sabe. Ele não apareceu para o turno, não atende o celular. E o pior, as câmeras de segurança, parece que a última vez que o viram, ele estava no 25º andar, no mesmo corredor onde você... As palavras de sua irmã se perderam, mas a implicação era clara. A mesma sombra que havia perseguido Sílvia parecia ter encontrado uma nova vítima. Uma pontada de culpa e um medo renovado invadiram Sílvia. Ela havia escapado, mas o Copan parecia não soltar suas presas tão facilmente. Capítulo 8. A investigação. Silenciosa, apesar do terror que sentia, Sílvia sabia que não podia simplesmente ignorar o desaparecimento do Sr. Joaquim. Ele sempre foi gentil com ela, um homem de poucas palavras, mas com um bom coração. Decidida a, no mínimo, alertar a polícia sobre suas suspeitas, ela pegou o primeiro ônibus de volta para São Paulo. A cidade a engoliu novamente com seu ritmo frenético, mas para Sílvia, o ar parecia mais pesado, carregado com a memória daquela noite. Ela foi até a delegacia e relatou tudo o que sabia sobre a faxineira louca, sobre o boneco, os sussurros. O delegado a ouviu com ceticismo, mas registrou seu depoimento. Lendas urbanas não eram provas para a polícia. Com o coração apertado, Sílvia decidiu que a única maneira de ajudar era por conta própria. Ela sabia que precisava entrar no Copan. A ideia a aterrorizava, mas a imagem do Sr. Joaquim, um homem que ela considerava um amigo, a impulsionou. Ela contatou um antigo colega de trabalho do Copan, um zelador chamado Pedro, que ainda trabalhava no edifício. Pedro, um homem cético e pragmático, relutou em acreditar nas histórias de Sílvia, mas a lealdade à antiga colega e o mistério em torno do desaparecimento do Sr. Joaquim o convenceram a ajudá-la. "Olha, Sílvia, eu acho que você está vendo fantasma onde não tem", Pedro disse, enquanto destrancava uma porta lateral do edifício. Mas o Joaquim, ele era um cara responsável. Não ia sumir assim.
Eles entraram no Copan à noite, quando o edifício estava mais silencioso. O ar estava pesado, o silêncio era opressor. Cada sombra parecia se mover, e Sílvia sentia os olhos da faxineira louca sobre ela, mesmo antes de subir os andares. Capítulo 9. O encontro no subsolo a princípio. Eles subiram diretamente para o 25º andar, o palco do terror de Sílvia. O escritório do Dr. Mendes estava intacto, o cheiro de café velho ainda pairava no ar. Nada parecia fora do lugar, mas Sílvia sentia a presença da mulher louca em cada canto. Pedro, por sua vez, revistou o escritório do Dr. Vieira, onde Sílvia teve seu último e mais aterrorizante encontro. "Não tem nada aqui, Sílvia", Pedro disse frustrado. "Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma bagunça. Parece que o Joaquim simplesmente evaporou." Mas Sílvia não estava convencida. Ela sentia um frio na espinha, uma sensação de que a resposta estava ali, mas oculta. De repente, uma ideia. "Pedro, as escadas de incêndio. A mulher veio de lá." Pedro hesitou, mas a determinação nos olhos de Sílvia era inegável. Eles desceram as escadas, o eco de seus passos reverberando no vazio. O ar ficava mais denso a cada andar e o cheiro doce e pútrido que Sílvia conhecia tão bem começou a se manifestar. No subsolo, onde as escadas terminavam em um emaranhado de tubulações e escuridão, o cheiro era insuportável. Sílvia acendeu a lanterna de seu celular e o feixe de luz revelou algo que fez seu sangue gelar. No chão, entre pilhas de entulho e poeira, estava a vassoura do Sr. Joaquim. E ao lado dela, um crachá de segurança, o nome Joaquim impresso, em um plástico gasto. E então Sílvia viu, pendurado em um cano enferrujado, estava o boneco. O boneco de retalhos, com seus olhos de botão. Mas ele não estava mais desfeito, ele estava inteiro, e em suas roupas de retalhos havia novas manchas, manchas escuras, úmidas, que Sílvia sabia que não eram de sangue seco. E o boneco parecia observá-los. Seus olhos de botão brilhavam na penumbra, um brilho malévolo que Sílvia nunca esqueceria. Capítulo 10. O convite. Perpétuo Pedro, que havia sido tão cético, empalideceu. Ele não conseguia negar o que seus olhos viam, o cheiro que invadia suas narinas. O boneco parecia emanar uma aura de pura maldade. Foi então que eles ouviram um sussurro, um lamento baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar mais profundo, no subsolo. O mesmo murmúrio que Sílvia havia ouvido naquela noite terrível. Ele quer brincar. A voz era um chiado arrastado, mas inconfundível. Era a faxineira louca. Ela estava ali. Pedro e Sílvia se entreolharam, o mesmo pânico nos olhos. Eles não esperaram. Viraram-se e correram, subindo as escadas, de incêndio 2 degraus por vez, sem olhar para trás. O cheiro pútrido os seguia, e os sussurros se intensificavam, chamando por eles. Eles só pararam quando estavam fora do edifício, na calçada, ofegantes. O sol já havia nascido, mas a luz do dia não conseguia dissipar as sombras que o Copan havia projetado em suas almas. Sílvia e Pedro nunca mais retornaram ao Copan. O desaparecimento do Sr. Joaquim permaneceu um mistério para a polícia. Mas, para eles, a verdade era clara. A faxineira louca ainda vivia em seus corredores, em suas sombras, e o boneco era a prova de que a loucura dela nunca morreria. A história da faxineira louca do edifício Copan se tornou ainda mais sombria, um lembrete de que há horrores que a luz do sol não pode apagar e que algumas lendas, por mais absurdas que pareçam, são terrivelmente reais. E o Copan, com sua grandiosidade imponente, continua a guardar seus segredos, esperando pela próxima alma incauta que ousar perturbar o descanso de seus habitantes mais sombrios. Será que a loucura da faxineira louca tem um fim? Ou ela continuará a assombrar o Copan por toda a eternidade?
Essa é a história de A Faxineira Louca do Edifício Copan, uma das muitas lendas que habitam os rastros do medo. Se você chegou até aqui, é porque o terror te fascina tanto quanto a nós. Por isso, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias que vão te tirar o sono. Se inscreva no Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações no mundo do sobrenatural. E para não deixar você com o coração vazio de medo, tem um outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. É só clicar e se preparar para mais uma dose de pavor.